Porto Alegre e hoje vamos falar um pouco sobre elaboração de resumos e pôsteres para congresso. Segundo a ABNT 2011, então, o resumo é uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto, fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo e da conclusão deste trabalho. Então, o resumo deve informar as finalidades do trabalho, metodologia, resultados e conclusões deste documento, de forma que possa, inclusive, dispensar a consulta do projeto original. A ideia é que o resumo eu tenha uma porta de entrada, então eu consigo entender todo o trabalho pelo resumo, e depois eu vou ler um trabalho a mais, então, para me aprofundar, tá? Tem que ser sempre no verbo de voz ativa em terceira pessoa, e geralmente a extensão vai de 150 a 250 palavras. O que a gente precisa fazer toda vez que a gente for submeter um resumo? É ler muito bem as regras do evento ou da revista. A gente pode ter muitos impeditivos, então, porque o nosso trabalho é muito bom, está muito bem escrito, mas a gente não conseguiu contemplar o resumo de forma adequada. Como o resumo a gente vai enviar para o evento, né? Então ele vai ser avaliado, a gente precisa que ele seja muito objetivo e muito claro para a pessoa que vai avaliar o resumo, aceite o nosso trabalho. E todo evento ele tem uma regra, porque depois o seu resumo vai ser publicado, então todo o resumo tem que estar igual, a mesma quantidade de letras, a mesma fonte, então por isso que a gente deve conferir sempre muito bem as regras. Então, o resumo para Congresso Nacional, a gente vai sempre ter a nossa língua, então, né? Mas para congressos internacionais, às vezes eles pedem só na língua inglesa, ou podem pedir na nossa língua, ou na língua inglesa também. Quando eles são solicitados, então, em duas línguas, a gente manda os resumos de formas separadas, e logo abaixo do resumo a gente usa as palavras-chave, tá? Como é que a gente encontra essas palavras-chave? As palavras-chave é o que vai representar o teu trabalho. Ah, mas eu gostaria de usar essa palavra-chave, eu posso ou não posso? Existe um site que se chama DEX, que é os Descritores de Ciência da Saúde, onde tu vai lá e digita o descritor que você quer utilizar, e ele vai dizer se está dentro dos critérios ou não. Aqui eu trago um exemplo de um resumo estruturado. Então, a gente vai ter dois tipos de resumo, o resumo estruturado e não estruturado. Quando é que eu vou utilizar um ou outro? Depende do evento, depende da revista, no caso, se a gente fosse mandar, então, por na revista, tá? As regras do evento sempre vai nos colocar. Como é que é a forma estruturada? A estrutura, ele tem introdução, onde eu tenho a palavra introdução, 2 pontos, objetivo, 2 pontos, método, 2 pontos, tá? Então, num resumo, eu quero que na introdução a gente tenha uma apresentação de forma breve e objetiva do contexto do estudo, e utilizando o referencial teórico que justifica a relevância da pesquisa. Mas vocês vão ver que alguns congressos, eles não pedem a parte introdução, pedem diretamente a parte objetiva. Por quê? Porque quando a gente tem congressos específicos de alguma área, de neonatologia, de pediatria, de pneumologia, a introdução acaba levando muitos descritores, né? E o meu objetivo, que eu quero realmente ler e que eu quero apresentar para meus colegas, são os meus resultados. Então, como são para profissionais da saúde, eu espero que a parte da introdução não é tão necessária. Então, vocês vão ver vários resumos que iniciam a partir dos objetivos, tá? Porque o objetivo, ele já descreve exatamente o que tu vai estudar. Vou passar um exemplo depois. O método deve informar detalhadamente o tipo de estudo, local, período em que a pesquisa foi conduzida, população, amostra analisada, critérios de inclusão e exclusão para essa pesquisa, e procedimentos de coleta de dados, tipo análise empregada e aspectos éticos, incluindo o número do CAI, que é o número de certificação da apresentação ética. Então, o método acaba sempre ficando um pouco longo, por mais que a gente tenta reduzir, porque a gente tem umas exigências que a gente precisa descrever aqui no método, né? Mas o que a gente mais quer é apresentar os nossos resultados, né? Então, os resultados apresentados de forma clara, objetiva, alinhado ao objetivo do estudo, então não faz sentido se o meu objetivo for uma coisa diferente do que está no meu resultado, tá? A gente pode ter resultados parciais, então eu posso estar numa coleta de dados e posso apresentar os meus dados parciais. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um trabalho com uma das alunas, a amostra dela provavelmente vai ser de 150 pacientes e a gente já vai ter resultados de 30 pacientes agora. Então, eu posso apresentar uma descrição desses 30 pacientes como forma parcial. Sempre destacando, então, os itens mais relevantes do resultado, porque no resumo eu não vou conseguir colocar todos os itens do meu trabalho,
eu vou conseguir colocar isso no momento do post, né? Então, a gente tem a conclusão e as considerações finais, que respondem diretamente ao objetivo. Então, se a gente conseguiu atingir o objetivo que a gente propôs para aquele trabalho, tá? E alguns trabalhos, tá? Nem todos, isso não é uma padronização, perguntam as implicações para a prática, tá? Então, alguns eventos perguntam para as implicações na prática, o que eu destaco que a contribuição desse meu trabalho faz efetivamente na prática, tá? Os descritores, como eu já tinha comentado antes, então a gente vai consultar no descritor de ciência da saúde no DEX. Aqui eu trago um outro exemplo do resumo estruturado, esse é um trabalho meu, tá? Por exemplo, de uma revista, tá? Esse é de um artigo, mas eu já tive resumo de congresso que foi semelhante, então aqui ele não pede a introdução. Então eu fui nas regras, ele não pede a introdução, eu vou seguir as regras do evento ou da revista, onde eu coloco claramente o meu objetivo. Então aqui o meu objetivo foi caracterizar uma amostra de pacientes brasileiros com uma doença genética, né? Os métodos, eu estudei um estudo retrospectivo, os pacientes foram identificados através do laboratório de referência, foi feito contato, então, com esses serviços, e os dados foram coletados por meio de uma revisão de prontuário. Aqui eles não solicitaram, no resumo, a identificação do número de aprovação do comitê de ética, né? O que me sobrou um pouco mais de espaço, vocês podem ver que eu tinha poucos caracteres para esse resumo, e eu tinha muito resultado, então eu fiz somente o que eles exigiram, né, para apresentar mais resultados, já que eu tinha forma grande, uma coleta grande de dados dos meus 83 pacientes, então eu tentei desmembrar um pouco melhor os resultados, que é o que os profissionais querem ver e as pessoas querem ver, é o resultado do teu trabalho, tá? E daí, da conclusão, eu trago uma conclusão dentro dessa minha coleta de dados, né, para esse tipo de estudo. Aqui eu tenho um resumo, então, não estruturado. Por exemplo, aqui eu até destaquei em negrito aqui o objetivo, referências, mas ele é um texto único, tá? Então, não existe objetivo, 2 pontos, metodologia, 2 pontos. Mas, mesmo assim, a gente segue a mesma lógica, né? Só tiram as palavrinhas do estruturado. Então, a primeira parte é o objetivo desse trabalho é realizar uma revisão, então ela apresentou o objetivo, assim como eu apresentei no estruturado. Depois, a outra fase dela era, foram utilizadas referências de publicação em inglês e português, ou seja, ela está me dizendo a metodologia, eu como leitora identifico que essa é a metodologia dela, mas eu não tenho os métodos 2 pontos. Aí abaixo eu vejo que dos estudos incluídos, a espirometria de incentivo foi utilizada em 3 pacientes, ou seja, aqui a gente vai para o resultado do trabalho dela, mas ela não diz resultado 2 pontos. E no final tem uma frase que eu vejo que é a conclusão, que a função pulmonar é evidente no pós-operatório da cirurgia cardíaca. Aqui, por exemplo, um exemplo, então, para a gente colocar de descritores, tá? É cirurgia torácica, exercícios respiratórios, mobilidade de fisioterapia, complicações pós-operatórias e revascularização miocárdica. Então, eles querem que as pessoas que vão pesquisar algum desses 3 descritores encontre o trabalho dela. Então, é através dos descritores que as pessoas vão encontrar o nosso trabalho. Então, a gente sempre tem que pensar muito bem como colocar os descritores. Tá, professora, mas a minha pergunta é, principalmente para os alunos iniciais, né, qual tipo de trabalho que eu posso submeter? Qual trabalho que eu posso submeter, estando no início da faculdade, ou enfim, tá? Isso também vai depender de cada evento, e assim como para artigo, dependendo de cada revista, tá? Mas aqui eu vou trazer alguns exemplos, tá? Uma pesquisa original sempre vai ser aceita por qualquer evento, qualquer artigo, tá? Desde que seja escrita de maneira correta e a gente tenha levado em considerações as regras do Congresso, tá? A pesquisa original é aquela, então, que eu tenho o objetivo de divulgar resultados obtidos a partir de um projeto de pesquisa. São aceitos, então, resultados finais ou parciais derivados de projetos já aprovados. Então, aqui eu preciso obrigatoriamente da minha aprovação do Comitê de Ética, porque eu estou fazendo uma pesquisa original, então eu vou a campo e coleto informações, então o comitê é o primeiro passo para isso. Então eu posso colocar aqui no Congresso meus resultados parciais ou finais, tá?
Alguns eventos aceitam estudo de revisão, e aí também vou lá na regra para ver quais tipos de estudo de revisão que ele aceita. Aqui ele diz que aceita revisão integrativa, sistemática e escopo. Então, bem flexível esse evento aqui. E a descrição de caso. Professora, eu vi um caso muito interessante em algum campo de estágio, gostaria muito de escrever, até fiz um estudo de caso sobre ele na disciplina, e achei muito interessante. Bom, aí a gente vai para a regra do evento. A maioria dos casos, e é o que seria correto, para a descrição do caso, eu preciso também ter uma aprovação no comitê de ética para me apresentar, então, esse estudo de caso. E, além disso, os congressos sempre vão citar a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Porque nós não podemos identificar o paciente mesmo tendo aprovação, então, mesmo tendo aprovação do comitê de ética, eu não posso fazer nada que o paciente seja identificado, tá? Alguns congressos também aceitam um relato de experiência, que é descrever o conhecimento apresentado, obtidos a partir de uma vivência assistencial individual. Então, vocês foram em algum local de trabalho diferente, viram a experiência e acharam legal, que não viram na literatura nada sobre isso. Eu preciso ou não do comitê de ética. Aqui está bem claro na regra desse evento que eu trouxe aqui, que esses resumos podem ser enviados sem aprovação do comitê de ética, desde que os autores assegurem a adequação ética legal na lei de proteção de dados. Então, eu posso enviar sem essa aprovação do comitê de ética, mas eu preciso me obter, então, a Lei Geral de Proteção de Dados. Também aqui pode ser aceita, às vezes, algumas práticas institucionais inovadoras. Então, refere-se à descrição de novas práticas e rotinas desenvolvidas e implementadas em uma unidade ou serviço, que também dispensa aqui a aprovação do CEP, mas, novamente, a gente precisa levar em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados. Tanto aqui no relato de experiência como práticas institucionais, eu não digo qual foi o local que foi desenvolvido. Bom, eu submeto o resumo para um congresso, ele vai para uma avaliação. Depois, então, ele é aceito, eu recebi o aceite geralmente, então, por e-mail, eu recebo essa resposta. Então, eu vou construir ou meu pôster ou meu e-pôster, né? Atualmente, a gente usa, na grande maioria, já os e-pôsteres, né? Mas, enfim, o congresso tem que ter essa tecnologia para dispor ali do e-pôster, das telas para conseguir colocar, e o pôster impresso. Os benefícios do pôster impresso, né, que, vamos dizer assim, antigamente a gente só tinha pôster impresso, né? A gente podia deixar todos os pôsteres durante todo o evento. Então, a gente deixava todos eles disposto no saguão da onde que era considerado. Com a colocação do e-pôster, geralmente a gente não tem tantos, esqueci o nome daquela tela que expõe o e-pôster, né? Então, geralmente a gente tem pôster por dia. Então, cada dia eu vou ter a apresentação de um tipo de pôster, mas aí se eu não for naquele dia, eu não vou conseguir ver o pôster daquele trabalho, por exemplo, que eu gostaria de ver, tá? Como é que eu vou ir para a construção, então, do meu pôster ou do e-pôster, né? Eu tenho título do trabalho, nome dos autores, instituições que a gente vai vinculada, segue a ordem do trabalho. Então, introdução, objetivos, métodos, resultado, conclusões, contribuições, descritores, referência. Aqui, por exemplo, deixa claro no evento que eu preciso do número da aprovação da comitê de ética. Se eu tiver apoio financeiro, então eu coloco, né? E devem ser respeitadas as normas éticas e legais. Bom, no pôster impresso, o que eu iria cuidar? De novo, verificar as regras de dimensão, então, quando a gente vai imprimir, qual é a dimensão, tamanho de letra e estrutura. No pôster, eu sempre consigo inserir muito mais dados, então, no resumo, então, é uma apresentação muito maior. Né? Deve ser composto por unidades estanques, cada uma representando graficamente, com fotos, com esquemas ou textos de modo em geral. As unidades deverão ser legíveis a um metro de distância, então, eu não preciso ficar em cima do pôster para ler, né? Eu tenho que ter uma certa distância, até porque eu vou avaliar um pôster, serão 3 avaliadores e um apresentador. Vamos fazer um exemplo assim. Então, eu tenho uma certa distância que eu consiga contemplar e verificar o pôster. Vou trazer alguns exemplos aqui para a gente ver as partes boas e ruins, tá?
A maior parte do trabalho deverá ser constituída, então, por resultados, incluindo as conclusões. Porque o que eu mais quero saber daquele trabalho é o resultado da pessoa. O observador do pôster deverá ser capaz de perceber a essência do trabalho, mesmo durante o período em que o autor não se encontre presente. Então, eu consigo que várias pessoas, mais pessoas conseguem ver o meu trabalho, observar durante a exposição de um pôster, não somente no momento que eu estou lá apresentando para os avaliadores, né? Então, as pessoas que passam, os colegas, vão lá e conseguem visualizar meu pôster, ler e compreender o meu trabalho. Esse é o objetivo, tá? Então, um dos objetivos é, então, que seja lógica, que a gente tenha algo ordenado. Já vou mostrar ali como é de alto para baixo, esquerda para direita. O número de unidades das ordens devem ser vistas ou usar linhas de ligação. Eu não posso ir para a introdução, para a conclusão, eu tenho que ter uma sequência lógica, né? E dividir o pôster por itens, desde que eu deixo ele como característica de trabalho técnico. Bom, vamos saber então, porque a gente tem os pôster premiados, né? E a gente ganha um certificado também dessa premiação, e é sempre muito legal quando a gente é premiado, né? Então, quais são os critérios que a gente avalia o pôster, tá? Para ser, por exemplo, eu sou a revisora. É a originalidade e relevância do tema abordado, o rigor metodológico, eles seguiram o rigor, então, da metodologia aplicada, o impacto dos resultados na prática clínica, acadêmica ou de pesquisa, né? A clareza e objetividade na apresentação do conteúdo. Então, muitas vezes a gente vê trabalhos que contemplam os três primeiros, é um trabalho de segundo rigor muito bom, tem um impacto muito bom, os resultados são muito bem coletados, uma amostra bem grande. E aí, os autores pecam nos últimos dois, né? Então, às vezes no pôster a gente não tem uma clareza e objetividade na apresentação do conteúdo. A apresentação do conteúdo é tanto na parte do pôster impresso, eu lendo, ou quando o autor vai relatar, então, para o avaliador. E a qualidade estética e organização visual do pôster. Então, ele tem que ser fluido, digamos assim. Eu trouxe aqui, então, alguns exemplos, tá? Por exemplo, aqui a gente vê que o autor do pôster azul, ele tem uma lógica para apresentação, né? Ele vai da introdução, objetivos, metodologia. Aqui ele pulou um pouquinho que a revisão devia ser por último, né? Aí, não, a revisão bibliográfica aqui é os resultados dele, tá? Então, ele coloca uma tabela aqui, considerações finais, e no final ele coloca as referências aqui embaixo e o apoio financeiro que ele teve, tá? Já esse outro pôster aqui do lado, tem que cuidar um pouco com as cores, a gente vai ver depois, assim, senão as cores chamam mais atenção, às vezes, que os resultados, né? Então, aqui também eles colocam uma introdução, a metodologia, que está um esquema, enfim, legal. Às vezes as pessoas colocam um esquema e a gente não fica muito legível todas as letras, né? Então, eu preciso que seja legível para todos, mas a ordem está legal, tá? Deixou um espaço um pouco muito grande, às vezes, para as referências e poderia ter deixado um pouco melhor para. Aqui, então, a gente tem outro pôster de estudo de caso, onde ele apresenta imagem, então, dos pacientes, né, onde a ideia era trazer um estudo de caso, então tem imagem dos pacientes, uma lâmina, né, então eles falam introdução, relato de caso, evolução e discussão logo abaixo. Aqui do lado também, então são dois pôsteres que a gente consegue ver uma descrição clara, apesar de ter bastante conteúdo, porque no pôster com uma apresentação de caso, a gente vai colocar bastante informações, mas são dois pôsteres que eu consideraria adequados para estudo de caso. Aqui, por exemplo, esse que a pessoa colocou muito vermelho, ficou muito destaque, em vez de ficar o destaque para a foto da ultrassonografia, ficou o destaque para o design, né? Então, ele usou um vermelho muito forte, tira o objetivo do trabalho, né? Então, essa parte estética também valoriza. No pôster do lado, a gente vê, ele separou por caixinhas, né? Mas tá cores ok, eu consigo ler, eu consigo avaliar, ficou uma parte, assim, legal, né? Aqui também dois modelos de pôster, de novo, o estético de chamar muita atenção, porque deveria chamar mais atenção para as figuras do resultado e não para a expressão, né? E o do lado aqui, ele traz bastante conteúdo nesse de citogenético, aqui tem bastante informação, né? Mas ele conseguiu botar de uma maneira esteticamente que ficou
Legal. Então, era isso hoje, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta. Bom, eu tenho alguns comentários assim para fazer. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar, porque aqui nós temos alunos de graduação, mestrandos, pessoas que querem fazer mestrado, e alguns doutorandos ou outros que são doutores. Então, eu quero dizer, destacar que as publicações, a divulgação do conhecimento, tá? Ele é essencial para quem está na pesquisa. Para quem está no mestrado, ele é uma exigência. Então, como a Silvane mostrou muito bem, que nós temos desde o artigo original, que é a pesquisa em si, que é o mais bem aceito e o melhor da ciência a ser publicado, mas, por exemplo, quando os alunos entram no mestrado e eles ainda não desenvolveram a pesquisa, eu geralmente, aqui nós temos uma mestranda minha, a Patrícia, que eu não sei se está me ouvindo, que poderia falar. Eu peço muitas vezes, a Francine também estou vendo aqui, para fazer relatos de experiências, né? Então, o que é um relato de experiência, como disse a Silvane, né? É alguma prática do dia a dia que é relevante e que é destacada, entendeu? Não sei se a Patrícia tem condições de abrir. Qual é a tua experiência, Patrícia Conzatti, abriu ali? Pode, por exemplo, tu aprendeu assim que tu entrou, tu já foi convocada a fazer artigo de relato de experiência. Então, conta um pouquinho, porque eu sei que tem futuros interessados no mestrado que precisam saber. Então, pode falar um pouquinho? Tá, normalmente o relato de experiência das revistas que eu acompanhei, o que mais a gente está submetendo é na SOBEC, né? São poucos caracteres, não é tantos caracteres que nem um artigo original, né? E é basicamente a nossa vivência. Por exemplo, um dos artigos que a gente publicou foi sobre a catástrofe, né? Então, para o restante do país, é algo novo, algo que eles querem saber o que aconteceu aqui, né? Então, a gente escreveu sobre isso, né? O texto em si são 2.000 caracteres, né? E o resumo, 180. Então, tem que ser bem breve. É basicamente o que a professora Silvane relatou ali, né? No passo a passo do que tem que conter. Então, nós já estamos no nosso terceiro relato de experiência, né? Agora vamos desenvolver mais um, que nesse último evento, final de semana, a gente identificou mais uma possibilidade de publicação, né, Prof. Rita? Bem rico sobre robótica. Então, a gente vai escrever um pouco sobre isso também. Então, é exatamente isso, e nós temos que ver, e os artigos que a Patrícia referiu dos artigos, esses resumos que são publicados nos artigos também podem ser divulgados em eventos, né? E esses eventos, por exemplo, nós podemos levar, nós levamos para o evento da SOBEC, no ano passado, em novembro, só um resumo sobre uma síntese da catástrofe, e depois que nós escrevemos o artigo, não foi assim, Patrícia? Porque era uma novidade, era uma coisa assim que nós nunca tínhamos vivido no país, uma catástrofe, e os centros de materiais de 3 hospitais de referência colapsaram, né? Então, nossa área de conhecimento é a área de centro cirúrgico, centro de materiais. Então, nós fizemos esse relato, que não só foi apresentado no Congresso Nacional da SOBEC, como depois virou um artigo. Então, é muito importante essa publicação, porque pesquisa é produção de conhecimento, né? Então, assim, ó, se tu faz uma coisa que é meio inédita, eu nunca vou me esquecer de uma enfermeira ali do Pavilhão Pereira Filho, veio me procurar e me disse, professora, eu tenho que fazer uma palestra lá em Portugal sobre os nosso transplante de pulmão intervivos.
né? Aí eu disse, olha, vamos escrever, mas primeiro tu tem que escrever tudo o que tu faz, e aí tu vai fazer um artigo, e depois tu tira desse teu artigo a tua apresentação. E ela escreveu, e foi publicado, entendeu? Então, assim, algumas coisas que nós fazemos, que nem todo mundo faz, nem todo mundo sabe. Então, isso é produção de conhecimento. E dentro da pirâmide, relato de experiência é a mesma coisa que opinião de especialista. Ele está na base da pirâmide como mais elementar. E depois vem, por exemplo, outros estudos com nível mais robusto, avançado, mas ele tem validade também na ciência, né? A outra coisa que eu queria destacar, que a Silvane falou, é as normas. Ler bem as normas, tanto as normas dos congressos, dos eventos, quanto dos artigos, porque as pessoas às vezes pecam por não lerem as normas, tá? E um erro muito comum que a gente vê como revisora de trabalhos para congresso é que a conclusão as pessoas acham que é enrolation. E não, isso enrolation é quem não sabe fazer pesquisa. A conclusão ou considerações finais tem que responder o objetivo. Qual foi o objetivo? Volta lá no objetivo e vê qual foi teu objetivo e responde se aquele objetivo foi alcançado ou não foi alcançado. Se ele foi alcançado, mostra o porquê, né? Mata a cobra e mostra o pau, né? Então, assim, ó, quando a Silvane falou do resumo, ela falou que existe o estruturado e o não estruturado. O estruturado é aquele que tem o títulozinho, introdução, objetivo, métodos, resultados. Outra coisa, poucos eventos botam discussão. Eu vi que no que ela apresentou tinha discussão, mas aí tinha que ler o evento, se o evento permitia discussão. A maioria dos pôsteres não tem resultados e já considerações finais, mas tudo depende do evento, ou o resumo do artigo que tu vai escrever para a revista, né? Agora, a essência é divulgar o conhecimento, isso que é importante. Não sei se eu fiz uma síntese mais ou menos das coisas mais importantes, mas eu não sei se alguém teria mais alguma pergunta, pode levantar a mão. As bolsistas de iniciação científica que trabalham com os professores são muito exigidas a fazer resumos, é o básico, é aquilo que mal entrou para a iniciação científica, tu já está aprendendo, né? Então, as gurias também poderiam dar os seus depoimentos, se alguma de vocês quiser. Se não, passamos já para a nossa segunda parte. Se ninguém tiver pergunta, ou colocações, ou explanação, a gente poderia passar para o tópico da reunião. Rita, só queria parabenizar a Patrícia e aproveitar a fala dela, que ela disse que escreveu uma experiência e depois já pensou em mais duas, então é bem assim, né? Quando a gente começa a escrever, a gente tem mais ideias, então quanto mais se escreverem mais ideias e mais parcerias, então, surgem. Então, queria estimulá-los a iniciar, a escrever. Escrita, no início é difícil, né? Mas a gente vai aprendendo, vai acompanhando. Então, que vocês comecem durante a graduação. Sei que os professores, a gente fica ali em cima, né, Rita, para eles desenvolver. E eu sei que eles têm bastante coisa, e bastante coisa a gente vai ter sempre. Então, desenvolva desde sempre. Quem conseguir participar de algum evento, que colhe frutos depois. Olha só, eu vou dizer uma coisa, hoje entrou me mandou um WhatsApp uma pessoa interessada no mestrado, mas ela me disse que tinha 2 empregos, e a primeira coisa que eu disse, eu não aceito pessoas com 2 empregos, porque não é só assistir aula, são muitas exigências. E, por exemplo, a Patrícia ainda não qualificou, ela ainda não fez a qualificação do projeto dela, mas ela já tem 2 artigos publicados, né, Patrícia? E mais um submetido. Então, ela já tem 3 artigos, certo? E ela ainda não fechou o primeiro ano. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos gente que tenha produção de conhecimento, porque nós precisamos disso, nosso mestrado precisa disso para sobrevivência, precisa disso de nota, né, Silvane? A Silvane agora saiu do nosso mestrado, mas ela sabe o quanto que a gente é exigida, né, Silvane? Sim. E a nota não é para o aluno, né? A gente nunca sabe quando vai utilizar. Eu, por exemplo, não sabia que eu queria ser professora no momento que eu comecei a fazer meu primeiro resumo na faculdade, né?
Então, as coisas vão acontecendo, assim, eu colhi todos os frutos de quase todas as publicações que eu fiz, assim, eu tive um benefício, eu tive aumento de salário no local que eu trabalhava, consegui entrar no outro concurso, quando eu quis fazer outro concurso, então é um preparo, é uma maneira de fazer parceria, então, de conhecer outras pessoas, fazer parceria, então é isso aí, tá bom? Obrigada, pessoal. Não, e outra coisa, assim, ó, e já passamos a palavra para a Luciana está aí, já vai te preparando para abrir a câmara, não se escreve sozinho. Hoje em dia, dificilmente tu vê um resumo só de uma pessoa, dificilmente, nem um artigo de uma pessoa. Se escreve em equipe, se trabalha em equipe. Então, isso é muito importante, né? Nenhum dos trabalhos que a Patrícia fez foi sozinha, foi sempre com parceria de outras mestrandas e outras acadêmicas que são bolsistas de iniciação científica, voluntárias ou remuneradas para trabalho, né? Então, é isso aí, não se faz nada sozinho. Então, obrigada, Silvane. Vamos agora continuar, então, com a Luciana, que vai inaugurar o nosso clube de revista, né, Luciana? A Luciana é nossa mestranda, tu te apresenta, ela é minha orientanda do PPG Ensino na Saúde, e eu vou deixar agora a palavra com ela para ver o que ela vai nos apresentar. Então, tá, boa noite, gente. Eu vou abrindo aqui a apresentação. Eu sou a Luciana, sou enfermeira, então, de um centro de terapia intensiva aqui de Porto Alegre. Sou mestranda do PPG do Ensino da Saúde e, como a prof. Rita falou, sou orientanda dela. Estão conseguindo ver? Sim, está perfeito. Tá. Então, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de participar da primeira edição do Clube da Revista. E conforme a gente conversou, ficou da minha responsabilidade falar sobre o Protocolo de Londres, né, que, na verdade, ele é uma análise sistêmica de incidentes clínicos. Essa edição, então, foi atualizada no ano de 2024, foi traduzida, então, pelo Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente. Esse protocolo tem o nome, né, de Protocolo de Londres, mas é utilizado em diversos países e, inclusive, já foi traduzido em diversos idiomas, tá? Como árabe, dinamarquês, francês, enfim, entre outros. E o principal objetivo, então, deste protocolo é desenvolver uma abordagem estruturada que não coibisse as pessoas quando estivesse analisando um incidente, né? E que promovesse uma análise incisiva e uma reflexão criteriosa. Como histórico e relevância, então, né, a primeira publicação desse protocolo foi em 2004, e ele traz todo ali na introdução uma questão analisada aos desastres complexos, né, e traz o exemplo de Chernobyl. Então, todo desastre que faz parte de um sistema complexo, ele gera um aprendizado. Então, com o que aconteceu em Chernobyl, foi realizada uma investigação minuciosa, que teve, né, fatores que contribuíram para que ele ocorresse e que, no final, né, com o passar dos anos, com os estudos, levaram a melhorias de segurança. Então, tudo que envolve a segurança, né, tem que ser desenvolvido com algum aprendizado. Então, aqui, o Protocolo de Londres, ele é utilizado em mais de 100 países, né, agora não só utilizado na parte de análise de problemas, mas também como na parte de educação e treinamento e na pesquisa, e também, né, para analisar programas e apoiar programas de segurança do paciente. Como é um protocolo fácil de ser utilizado, ele é aplicado, então, em países desde baixa renda até alta. Então, para contextualizar, né, o que é esse protocolo de Londres? Ele é um método de análise que ele foca em analisar incidentes no setor da saúde e oferece um olhar para o nosso sistema, né? Ele mostra os pontos fortes, as vulnerabilidades e as capacidades de mudança que os sistemas de saúde têm. Ele é estruturado por meio de uma análise e reflexão do incidente, e ele não é feito para ser só um checklist, né? Como às vezes acontece nas nossas rotinas hospitalares, né?
Então, quando acontece algum evento, é criado um checklist para prevenir incidentes. Então, o intuito dele não é esse. Não é só marcar X no checklist, e sim fazer uma reflexão sobre os incidentes. E um dos objetivos dele também é não procurar culpados, né? Então, assim, não é quem fez e o porquê fez. Ele revela uma análise de todo o contexto de saúde, de todo o contexto da instituição que favoreceu, então, o incidente ter ocorrido. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, da mapeação de terreno, que é o processo de investigação, mais a análise, e junto com as recomendações de ações, gera, então, a mapeação do terreno, que seria a mapeação do incidente, né, do local que aconteceu o incidente. A principal atualização, então, de 2024 foi o envolvimento do paciente, né? É trazer o paciente e a família como parceiro nesse processo de análise de incidente, porque o que acontece, né, na vida real é que quando acontece um incidente, os pacientes e as famílias se sentem excluídos. Então, a ideia e uma das principais atualizações desse de 2024 é trazer a família como uma parceira nesse processo e também de prestar um apoio mais forte, né, a quem aconteceu isso, né? Então, por que teve a necessidade de atualização do protocolo, né? Então, nesses 20 anos, de 2004 até 2024, ocorreram umas mudanças muito fortes, né, no nível de assistência. Muitos pacientes têm sido cuidados não só mais no ambiente hospitalar, mas também em cuidados domiciliares, como os home care, né? Hoje em dia, até UTIs são construídas na casa, na residência dos pacientes, né? Questão de cuidados na atenção básica. Então, tudo isso também muito relacionado à longevidade, né? A nossa população tem ficado mais velha, vivendo com mais comorbidades, então a gente precisa se adaptar a esse novo estilo de vida, né? E esse novo âmbito de saúde que nós temos. Então, o protocolo em si, né? Todas essas atualizações que ele trouxe, e agora eu vou falar um pouquinho do protocolo, né? Ele traz várias divisões, né? Ali, primeiro, uns conceitos iniciais do que é essa assistência prestada, boas práticas, problemas do manejo de cuidado. Então, o que são esses problemas, né? Tipo, não ouvir preocupações do paciente, monitoramento ou observações inadequadas, prescrição incorreta ou atrasada. Então, todos esses fatores que podem, lá no fim, contribuir para um incidente, né? As defesas e barreiras que tem nas instituições, os fatores contribuintes, então, nos níveis de segurança, então, fatores do paciente, que doença que esse paciente tem, dos colaboradores e tarefas, ou seja, o quão esse colaborador está esgotado, enfim, com multitarefas, né? Depois a gente tem a parte de preparação e planejamento, que é a decisão inicial de investigar, treinar pessoas para fazer essa análise, né, do que aconteceu. Então, ele traz muito nessa atualização uma escuta acolhedora com o profissional e com a equipe que aconteceu, né? Não fazer algo de culpa. E para isso a gente precisa treinar a pessoa que vai analisar esse caso, né? Liderança e apoio organizacional, liderança da análise, então ter um líder que vai orientar todo esse processo de investigação, e formação de equipe, então nunca pode ser só uma pessoa para analisar todo esse incidente, né? Tem que ser no mínimo 2. Então, aqui que foi a parte que entrou nova, né? Como apoiar familiares, pacientes e a equipe, né? Ele traz ali que a gente precisa oferecer um apoio imediato à família, né? Então, quando ocorre um incidente, a gente geralmente exclui a família, tenta resolver, e aí a gente vê como a gente vai falar com a família, enfim, e a gente acaba afastando, né, tanto o paciente e a família. E nessa parte do protocolo traz que imediatamente a gente precisa fornecer as informações claras para a família e para o paciente, né? Um apoio prolongado para pacientes e para familiares e também um apoio para os funcionários e cuidadores, né? Então, tem toda essa parte da saúde mental dos trabalhadores que estão participam, né, de um incidente. Então, ninguém
vai trabalhar com o intuito de fazer algum dano ao paciente. Então, tem toda uma questão de uma rede de apoio para esses colaboradores. Depois, a outra parte ali, a gente tem a condução da análise, né? Então, quanto tempo a gente vai analisar esse incidente, como envolver a família e o paciente. Então, não só nesse período pós-incidente, mas ele traz que a jornada do paciente também pode ser investigada, e não só quando aconteceu, né, um incidente de fato. A coleta de análise de documentos para proteger as informações, observação da área clínica, então alguém que vai ali, vai acompanhar a rotina dos colaboradores, né, para achar pontos que podem ter facilitado esse incidente, e entrevistas e grupos focais, então, que é, na verdade, a principal maneira de fazer a análise da investigação, né, dos fatos do que realmente aconteceram. A integração e análise, então, é identificar de fato o que aconteceu nesse incidente. Depois, as recomendações de implementação, né? Então, o que a gente vai fazer pós esse incidente, né? O que a gente vai mudar. E ele traz também que não é porque um incidente aconteceu que todas as rotinas precisam ser mudadas, e sim que a gente precisa analisar, de fato, todo o processo de trabalho que levou aquele incidente a acontecer. E, por fim, né, construir um sistema seguro e que realmente seja eficaz. Então, não é porque aconteceu um incidente que eu vou mudar tal rotina e a gente não vai mais fazer a vistoria dessa rotina. Então, como apêndice aqui, traz no protocolo, né, um glossário que ele consegue contextualizar, então, todas as fases do protocolo. E o objetivo final do protocolo em si é ser feito um relatório, né? Então, como eu falei lá no começo, a ideia não é criar um checklist que a gente só marque, né, o que aconteceu, o que a gente vai fazer para não acontecer de novo, e sim fazer um relatório de tudo o que aconteceu. E num dos apêndices do protocolo, ele traz esse modelo de relatório bem explicadinho ali, o que precisa ser feito em cada parte, né? Então, ali, os achados de investigação, ele diz bem detalhadamente o que precisa ser feito em cada um dos itens. Então, para resumir as atualizações, né, deste protocolo de Londres de 2024, é dar uma maior ênfase à importância e ao potencial engajamento dos pacientes e dos familiares como parceiros em todo esse processo, né, do incidente. Enfatizar a necessidade de considerar os impactos físicos e psicológicos das pessoas envolvidas em um incidente, né? Então, geralmente, os incidentes acontecem por uma sobrecarga de trabalho ou por questões físicas, né, de estrutura, de falta de organização da empresa, enfim, alguns fatores que podem levar a um aumento de incidentes, que a investigação cubra períodos mais longos, né, que consiga fazer uma avaliação de fatores contribuintes, que não seja só no incidente quando aconteceu, mas que cubra toda a jornada do paciente dentro de um serviço de saúde. As repercussões de incidente em mais detalhes, né, então que os analistas examinem todas as consequências e o suporte que teve pós esse incidente, que geralmente é a parte que a gente mais falha, né, trazendo até da minha prática assistencial, né. Entender o sucesso e a recuperação após o incidente, né, tanto quanto as falhas, então o que a gente vai fazer para que não se repita. E aqui que eu falei antes, né, que não se deve fazer recomendações com base em um único incidente, então não é porque aconteceu um evento que a gente vai ter que fazer todo um estudo e mudar toda uma rotina. Outro ponto das atualizações é uma abordagem muito mais estruturada para as recomendações. E, por último, uma orientação explícita de como redigir os relatórios, né? Que como o apêndice, ele traz ali bem direitinho o como a gente vai redigir esse relatório. Então, ele fala que em todo esse processo do protocolo de Londres, a gente vai fazendo etapa por etapa para que quando chegue no final, ele já esteja pronto. Então, aqui eu trouxe a referência, né? Que é o protocolo de Londres e o QR Code, caso alguém queira acessar.
fica disponível no site do Instituto